Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. 21 horas, horário de Brasília, temos o fechamento da semana. Bitcoin a 69.500 no momento em que eu gravo este vídeo. Será que a gente vai ter um fechamento positivo? Tudo indica que sim, mas o que esperar dos próximos dias? Quarta-feira a gente tem decisão da taxa de juros. Diante da queda de sexta-feira, a gente pode estar já precificando, um cenário não tão otimista, o que pode levar a quarta-feira a um movimento extremamente bullish. A tendência segue de alta, maior probabilidade para o Bitcoin, para as altcoins, é seguir em valorização. Mas as altcoins tomaram um soco na cara na sexta. Será que a gente está em ponto de acumulação? E eu quero te mostrar detalhadamente muitos dos ativos que você pediu no vídeo de ontem. Eu tenho muita informação para te apresentar, informação vital para você aproveitar e lucrar nesta semana. Então fica até o final do vídeo, o conteúdo é bacana. Bom, vamos começar com o Bitcoin. Como sempre, a gente analisa o Bitcoin. Mas, antes de te mostrar o Bitcoin, não esquece de colocar aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Hoje a gente vai analisar dezenas deles, mas amanhã também tem mais avaliação, mais análise para você. Então eu peço, como sempre, deixa nos comentários aquele ativo que você quer que eu avalie do zero. Bom, o que a gente está vendo no Bitcoin? Leve movimentação. Depois de sexta-feira, que a gente teve uma correção, rejeição, quarta rejeição dos 72 mil dólares, a gente não está vendo tanta movimentação. E é normal. Por quê? Quarta-feira, a gente tem um dia extremo. Vai ser um dia em que a gente vai conhecer dados de inflação nos Estados Unidos e também tem a reunião do Fed, o Banco Central Norte-Americano, que vai, mais uma vez, em mais uma reunião, definir a taxa de juros. Vai manter, vai diminuir, vai ter corte ou não vai ter corte? O mercado, com a movimentação de sexta-feira, pode muito bem, sim, ter precificado um cenário que não é tão otimista, que seria a manutenção da taxa de juros. Mas a gente só vai saber, só vai descobrir de fato na quarta-feira. Só que o mercado não vai ficar paradinho e o mercado não vai, de fato, te dar sossego. Por quê? Quando a gente tem um evento muito importante, a gente tem volatilidade, ou seja, movimentação de alta, movimentação de baixa. A gente tem aquele movimento antes da notícia que serve muito para tirar os aventureiros, os alavancados, aqueles que estão colocando muito risco e não estão visando o longo prazo. Então é aquele barulho de curto prazo para aí sim a gente ter uma definição. Mas o que esperar do macro? No macro, a gente segue em tendência de alta. Inclusive, hoje a gente já tem um indicador de como vai ser a semana. Por quê? 21 horas, horário de Brasília, a gente tem o fechamento deste candle, desta vela semanal. A gente está com um movimento bullish. Não dá para entender de forma diferente. Estamos tendo uma rejeição da resistência? Sim, é uma resistência muito importante. Mas isso não quer dizer que é um movimento de queda, é um movimento, sim, de alta. Inclusive, a gente está vendo o volume de compra passar do volume de venda da semana passada. Então, é sim um movimento bullish. É óbvio que a gente tem que aguardar o fechamento da semana, às 21 horas, horário de Brasília, mas tudo segue extremamente saudável. Da mesma forma que eu falei ontem, eu sigo com a visão de que o mercado está hiper saudável, formando aí os seus fundos ascendentes. Fundos ascendentes sendo formados no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Então tudo segue muito bullish. Eu vou atualizar o encerramento da semana neste grupo aqui, que é o nosso grupo geral. Link está na descrição do vídeo, é um grupo do Telegram que eu passo dicas, trades, análises, insights e muitas informações em primeira mão, informação de qualidade para que você possa lucrar. Participe deste grupo que hoje a gente vai trazer atualização. Mas o suporte mais importante e a resistência mais importante se mantém. 66 mil dólares é o suporte mais importante
E óbvio, 72 mil dólares é a resistência mais importante. Dentro deste range, mesmo que a gente fique por mais tempo trabalhando nele, a gente tem o mercado hiper saudável. E continuamos com a maior probabilidade de romper para cima e buscar alvos de 82, 85 mil dólares. Até aí, maravilha, nada de novo. Só que as altcoins sofreram. Ontem mesmo eu falei, olha, a gente está numa faixa que é muito, muito importante e abre oportunidade. Bons projetos abrem oportunidades para quem quer comprar, para quem quer acumular, para surfar a valorização que a gente vai ter, sim, neste bull market. Tem gente que está falando que o bull market acabou. Gente, a gente está em 69.500, muito próximo de romper o topo do ano, acima do topo anterior. Ou seja, a gente teve o topo do último bull market, 64 mil dólares. A gente está em 69 mil, 70 mil dólares. E tem gente que está falando que já era. Eu acho que isso é muito ansiedade, medo ou falta de experiência para quem fala isso. E a gente tem que avaliar no macro. Eu sempre avalio no macro, porque no macro não tem esse barulho. No macro não tem... é um movimentozinho do diário, já era. No macro não existe isso. O que é o macro? Olha o mês. Olha o mês das altcoins. Isso aqui lhe parece bearish? Isso aqui lhe parece queda? Coloca aqui nos comentários. Isso aqui. Eu estou no gráfico do Total 3, que é o market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum. Isso aqui para você é queda ou não? Para mim, e eu posso falar para mim, eu posso responder por mim. Isto aqui é isto aqui. E isto aqui é tendência de alta saindo de uma fase de baixa, com padrão W. Padrão W aqui. Tivemos rompimento, teste, rejeição e explosão. Padrão W aqui. Aceleração, rompimento, teste, acumulação para explosão. É isso que eu enxergo. É isso que eu estou enxergando. É isso que é válido no macro. Não tem nenhuma indicação de baixa. Isso aqui não tem divergência de baixa, não está formando topo descendente, a gente não tem volume de venda ascendente, não tem nada. A gente teve o rompimento, a acumulação, está em fase de acumulação. Uma vez que a gente romper este topo, a gente tem caminho para mais aceleração. O que eu enxergo então? O que eu falei ontem, se o meu contador de palavras... e a palavra era oportunidade tivesse ligado, você teria ouvido 79 vezes eu falar oportunidade, porque é uma oportunidade. Bom, se não ficou claro no último vídeo, eu acho que fica claro neste vídeo que a gente tem muita oportunidade. Agora a gente tem que definir que ativos estão dando oportunidade. E é por isso que eu sempre peço, deixa nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Porque eu quero que você me mostre ou me peça o ativo exato que você está de olho, para que eu possa avaliar. Porque é muito melhor eu atender você, que nem um analista, um garçom, que eu estou chegando e te servindo, do que eu te falar, esse aqui é um ativo legal, esse aqui é um ativo bacana. Porque se você consegue identificar oportunidades, você só precisa de um checkzinho para enriquecer ainda mais a sua avaliação, é isso que a gente quer entregar. Lembrando sempre, este vídeo não é indicação de compra ou venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e apresento alertas com base na análise gráfica. Faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Só que, estamos saudáveis? Estamos. Vamos para a análise? Vamos. Vamos olhar o que está acontecendo. E tem ativo corrigindo, tem ativo que a gente tem que tomar cuidado, tem ativo que está dando oportunidade. E é por isso que a gente sempre analisa os ativos que você pede. Porque tem de tudo aqui. E a gente vai avaliar o que é bom, o que não é, o que está interessante e o que está dando risco elevado ou não.
Bom, me pediram High USDT, ativo que está listado na Binance, na KuCoin, na BitGet, na CoinExt, na Gate.io, até na Bybit está listado. Maravilha! Ativo em Round Bottom, LTB rompida, padrão que traz sim aceleração. Tivemos aceleração porrada para cima na semana passada. Chama a atenção. Ele rompeu uma área de resistência e agora a gente está vendo, olha só, uma movimentação de baixa, principalmente puxada pelo dia de ontem e hoje. Engraçado que na sexta-feira, que foi um movimento de queda do mercado como um todo, a gente não viu esta queda, essa desvalorização. Maravilha? Só que a gente está assim, vendo um teste e rejeição no momento. Como a gente está muito próximo de fechar o gráfico semanal, a gente tem aí, do momento que eu gravo este vídeo, pouco mais de 7 horas para fechar a semana, eu aguardaria mais um reteste na abertura dessa semana, ou seja, um movimento para voltar para essa área aqui, pode ser uma mega oportunidade. Por quê? Porque a gente tem rompimento, teste, rejeição, acumulação e potencial continuidade de alta, com alvos que são bem interessantes. A gente teve o rompimento aqui desta faixa de preço. Se a gente voltar a romper esta faixa de preço, a gente tem alvos lá em 22 dólares. Estamos falando de um ativo a 4,70. Então pode ser bem interessante. Vale a pena você ficar de olho e acompanhar. Nem todo projeto é um projeto que você tem que pular de cabeça ou que você precisa pular de cabeça. Aqui eu trago uma análise gráfica, mas é extremamente importante que você sempre avalie o projeto. Avalie o projeto detalhadamente, porque conhecendo o projeto, entendendo o que ele pode te entregar, você pode entender que este é um movimento de mega oportunidade. Foi o que eu fiz na sexta-feira com o Render. Eu comprei o Render, eu apresentei ontem esta informação de compra em Render e reafirmo minha compra em Render. Eu comprei o Render porque o Render teve uma movimentação de pullback e está em padrão de acumulação muito interessante. Então, você pode sim analisar o gráfico, mas você tem que conhecer o projeto. Porque, vamos lá, é o básico. Você tem que entender e conhecer aquilo que você está investindo. Você não vai comprar um carro pelo nome, sem saber a marca, sem saber se é 2.0, é 1.0, é V8, se tem 2 lugares, se tem 7 lugares, se é uma van, se é um conversível. Você não faz isso com um carro, você não faz isso com um sanduíche. Por que você faz isso com investimento? Então, invista o seu tempo em conhecer aquilo que você está investindo e, obviamente, você tem que estudar também o gráfico, porque o gráfico permite que você identifique risco, retorno e identifique as oportunidades. Eu mostro a minha carteira de forma completa, os meus trades, as minhas estratégias, as minhas análises, os meus porquês, por que eu estou comprando, por que eu estou vendendo, por que eu estou rebalanceando. Eu mostro 100% do que eu faço em 2 grupos do Telegram. Grupos fechados, o grupo Premium, o grupo do Desafio, que tem bônus e custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito menos no plano vitalício. Eu apresento 100% do que eu faço e dou suporte 1 para 1 para os integrantes. Muito importante você entender o porquê, mas mais importante você poder tirar dúvida. E eu sempre faço questão de atender os meus integrantes. E óbvio, você conta com muitas aulas para te dar suporte, base para você surfar este bull market. E como faz para adquirir esse grupo? Você entra no grupo geral, o link está na descrição do vídeo, no Telegram, você vai lá, na última postagem lá embaixo vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e um chat que nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações para participar, ou pelo menos para você conhecer um pouco do que a gente entrega. Mas é muito importante você identificar estas oportunidades dominando a análise gráfica. E em High USDT, eu entendo que a partir de amanhã, dependendo da movimentação, se ele sustentar essa área de suporte em 4,25 até 4,20, 4,18,
você tem aí uma oportunidade à sua frente. Mas o que não é oportuno é o OC. Por que o OC não é oportuno? Olha só, a gente vem falando de OC tem bastante tempo. Tem muita gente que gosta de OC e está vendo o movimento de OC. E eu vejo com preocupação extrema. Por quê? O que eu falei no passado? A gente tinha uma cunha descendente, o rompimento, teve um teste, lateralização, tá? Desde o dia 13 de abril, lateralização. Estava com uma indicação de alta, mas mesmo assim a gente falava, e a gente falou repetidas vezes, que enquanto não romper essa resistência, não tem brincadeira, não tem conversa, não tem compra em OC. Por quê? Porque não tem probabilidade, e a gente tem que trabalhar a favor da probabilidade de alta, neste caso, sem rompimento dessa resistência. E eu sigo com a mesma visão. Enquanto o OC não fizer este movimento, maior probabilidade é seguir nesta acumulação. E se perder esse fundo aqui, ó, aí, meu amigo, minha amiga, o negócio pode ficar feio para o OC. Então, entender o padrão gráfico é muito importante. E o OC, neste caso, está lutando para se manter saudável. A gente vai ter um fechamento semanal feio, com rejeição da resistência que a gente precisava romper. E a gente vai ver o que vai acontecer. Mas se perder 0.0019, eu vou arredondar, 19, a gente tem maior probabilidade de buscar a casa de 14. E abaixo ainda. Então, você que está de olho em OC, espera. O cenário não mudou, não melhorou. E está pior. Então, fique atento. Compras em OC somente neste caso ou em outra situação que daí a gente pode avaliar posteriormente. Mas nesse momento, eu não vejo qualquer possibilidade de compra em OC. Mesmo com risco, retorno muito melhor nessa área, eu não entraria e aguardaria. SEI está extremamente saudável. Por quê? Porque está formando fundo ascendente. Opa! Está formando fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então a gente tem aqui uma série de fundos ascendentes e tem o quê? Uma linha de tendência de baixa. Você tem algumas opções. Se você gostar do projeto, você tem o seguinte. Você tem isto aqui, eu vou usar a linha de tendência de baixa do semanal, tá? Deixa eu ver no gráfico de 3 dias. Ainda vale a do semanal, mas deixa eu ver se eu faço isso aqui, é mais fácil para você entender também. O que a gente tem aqui? A gente tem uma movimentação de baixa, uma linha de tendência de baixa que está sendo respeitada e uma formação de fundos ascendentes. Perfil mais agressivo. Você pode, sim, fazer uma compra, por que não? Fazer uma compra aqui, stop abaixo deste ponto, com alvos, considerando uma continuidade de alta, porque é um bom projeto, porque é um projeto isso, porque é um projeto aquilo, blá, 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 você vai estudar o projeto. Mas, do ponto de vista gráfico, perfil mais agressivo, você tem, sim, esse tipo de posicionamento, considerando que ele não vai perder o fundo formado no dia 13 de abril, está em um padrão de acumulação e tem o seguinte, depois de um movimento como este, ele pode romper e começar uma aceleração. Normalmente é isso que acontece, mas você tem o risco. Então, neste caso, em uma tendência de alta clara, com acumulação e maior probabilidade de rompimento para cima, um risco-retorno como este acaba sendo extremamente interessante no meu humilde ponto de vista. 6,5 para 1 de forma direta e passando desta área, você aumenta o seu retorno substancialmente, porque a gente teria um rompimento de topo, que faria o seu retorno ser de 17 para 1 de risco-retorno. 20% de stop, mais de 300% de potencial de valorização
pós-rompimento confirmado desta linha de tendência de baixa. Então, aqui acaba sendo, para quem tem um perfil mais de risco, um ponto interessante. Agora, perfil conservador, é isso aqui, ó. Rompimento, teste. Pelo menos romper essas áreas aqui, ó, seriam extremamente interessantes. Então, aguarda o rompimento. Quando tiver um teste para formar um fundo ascendente, aí sim, você tem uma maior probabilidade de alta a seu favor e você pode se beneficiar nesse caso. Então, para mim, SUI está saudável e está mantendo o seu movimento de alta com correção. Só um adendo, vamos puxar um Fibonacci. Olha só, a gente teve retração, tá lutando aí para retomar a área de 618, mas ainda muito acima de 78,6. A área de suporte e resistência clara, eu vejo que o ativo está sim bem saudável. ENA. Vamos dar uma olhada, no semanal fica feio, no diário fica pior ainda, e a gente tem aqui uma resistência clara, padrão de equilíbrio, tá? Padrão de equilíbrio meio claro aqui, por quê? A gente formou fundo, topo, fundo ascendente sendo formado, vai formar um topo descendente, fundo ascendente deve lateralizar por mais tempo. Eu vou traçar esta linha de tendência de baixa, que é a mais clara para mim. Para ter uma aceleração, a gente precisa desse movimento e a gente pode sim traçar esta linha de tendência aqui. E a gente pode também traçar esta área de suporte aqui. Suporte, não, vou traçar aqui porque é uma área limite. Tá, então o que a gente tem aqui? Padrão de equilíbrio, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Se perder esta área de 0,75, a gente vai ter um pivô de baixa e deve acelerar o seu movimento de queda. Tá, isso aqui pode acontecer. Agora, sustentando essa área de suporte, aqui, que é o que a gente está vendo, você tem duas opções. Se você considerar que é um bom projeto, você pode ainda assim entrar nesta operação. Colocaria o stop abaixo deste fundinho aqui de 1º de maio. Tá? Então eu colocaria em 0,73 um stop com alvo lá para o topo, considerando que a gente vai ter um rompimento para cima, tá? Já que ele está sustentando essa área. Ainda vai levar mais tempo para esse equilíbrio, mas você tem o potencial aí dele voltar a esse topo rompendo essa LTB. Aqui, esta LTB. Então você tem um risco-retorno, risco de 12, potencial 83, risco-retorno de 6,88, 7 para 1. Agora, perfil mais conservador, não tem nem o que falar, é isso aqui, ó. Rompimento confirmado, pullback, e aí sim, você pode se expor com uma maior probabilidade da gente buscar esse topo, da gente ter uma continuidade de alta diante de rompimentos de padrão para cima, o que é bullish. Então, em todo cenário, em todo ativo, que você tomar uma decisão de investimento, você vai ter dois perfis. Eu sou mais conservador, eu sou mais agressivo. E aí sim você pode se posicionar. STX, a gente está tendo um rompimento de uma cunha descendente, isso é bom. Tá tendo uma manutenção, isto também é bom, é uma recuperação acima da sexta-feira que foi bearish. Temos uma semana interessante, não vejo compras neste momento, não é uma faixa interessante. Neste caso, mesmo que esteja ficando bacana, a gente tem o quê? Rompimento, teste e aí sim continuidade de alta. Então, eu aguardaria este movimento. Este é um ativo que ainda precisa de um ímpeto para confirmação, porque este, de longe, não é o melhor ponto de compra. Solana. Solana está no seu padrão de equilíbrio, ó. Formou fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Qualquer movimento acima de 120 vai ser para formar um fundo ascendente.
Só que se a gente tiver o rompimento desta faixa aqui, acabou, a gente tem uma tendência de alta clara. Então em Solana, eu não vejo uma área de buy zone clara. Mas para quem gosta do projeto e tem uma visão de, Solana vai bater $1.000 nesse ciclo, você tem uma faixa de acumulação sim. Qualquer movimento que nos leve a uma correção maior vai ser um movimento plausível para quem quer se expor, mesmo diante deste leve Fibonacci. Tudo bem? Eu consideraria me expor, se eu estivesse com um perfil para compra em Solana, entre 145 e 133. Eu acho que acaba sendo uma faixa de preço plausível para a gente formar um fundo ascendente e seguir nesse padrão lateral. Rompendo 190, a gente vai buscar topo histórico sim. Então tá meio preso, Solana tá meio presa, mas super bullish, tá? Nenhum cenário de vai cair, vai despencar. Então, enquanto a gente se mantiver acima de $116, tudo muito saudável. INJ, galera, eu não vejo compra nestes pontos. Acho que passou um pouco do ponto, porque a gente teve fundo ascendente. Essa era uma área interessante. Agora eu aguardaria o quê? Uma continuidade de alta, um pivô de alta, porque a gente teve fundo topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. E tá printando aí talvez um pivôzinho de alta. Então eu aguardaria este movimento acontecer. Ó, este movimento aqui acontecer. E aí uma correção para comprar. Somente neste cenário aqui. Então eu gostaria de ver INJ passando de $30. Passa de $30, fecha a semana acima de $30. E aí sim, em uma correção posterior, a gente tem oportunidade de compra. SDAO me preocupa. Eu venho apresentando essa minha preocupação e a gente está tendo um fechamento semanal abaixo dessa linha de tendência de alta. Aguardar. Agora é aguardar. Vamos ver como que o mercado vai se movimentar para a SDAO. Obviamente, o mercado como um todo ele tem impacto, tá? O Bitcoin tem impacto, Total 3 tem impacto, mas SDAO está movimento de correção muito agressivo, devolvendo toda essa alta que ele teve. Isso não é legal. E a gente tem que aguardar a semana que vem. Vamos aguardar o fechamento, vamos aguardar o movimento, vamos aguardar como o mercado vai se sustentar nesta área inferior à linha de tendência de baixa para que a gente reavalie. Mas, para mim, enquanto ele ficar abaixo desse ponto, a área de suporte mais clara vai ser 0,33. Então a gente tem ainda espaço para cair. Eu não compraria nesse ponto. Não compraria. Dusk. Super saudável. Incrível como Dusk está saudável. Tá nem aí para queda. Caiu, o mercado caiu, não tô nem aí, tô subindo. Fechamento super importante. Qualquer pullback aqui pode trazer uma bela de uma oportunidade de compra. Oportunidade de compra que por fim pode trazer 200%, 300% de valorização. Então, Dusk está extremamente saudável. Fique de olho em Dusk. Qualquer pullback pode ser muito oportuno. Oportunidade clara para a gente testar esses topos lá em 1,16 e quiçá passar desses topos. Fique de olho. ICP. Eu amo ICP com este movimento. Por quê? Está acumulando o ano inteiro. Teve um movimento de alta, olha lá, teve um movimento de alta, beleza, começou, teve porradinha para cima, porradinha para baixo, tá tendo uma porradinha para baixo agora, enquanto se sustentar acima de 9,80, $10, tá mega saudável. E para mim, isso aqui é rompimento, teste, acumulação, movimento, explosão. Eu gosto do projeto. Eu tenho projeto, eu tenho exposição ao projeto, não posso te falar mais nada porque, para mim, esse é um padrão de acumulação muito saudável, que tem tudo para trazer uma valorização pós-rompimento dessa linha de tendência de baixa. Olha só, rompimento de LTB confirmado, acabou, a gente vai acelerar sim. Você pode estar diante de uma mega oportunidade. RVN
A RVN tem até um risco-retorno super interessante aqui, ó. Que é esse? Risco-retorno. Você tem um risco de 15%, um potencial retorno. É óbvio que a gente está extrapolando os alvos. Inicial de 12,5 para 1, depois passa para 27 para 1, e aí a gente vai lá para 65 para 1. Vejo o ativo teve rompimento, acelerou, teste, reteste, rejeição, correção, com um movimento muito saudável ainda, acima desse suporte anterior, suporte semanal, também mantendo o ativo extremamente saudável. Se quer que perdemos este topinho aqui, eu vejo que do ponto de vista do risco-retorno pode ser bem interessante. É um padrão que me agrada bastante e eu gosto. Isso é uma opinião pessoal, você não deve tomar suas decisões de investimento diante da minha opinião pessoal, mas serve de alerta. Isso aqui pode ser algo bem interessante. Por quê? Porque essa acumulação está nos mantendo acima desta faixa de resistência, que agora é um suporte. E qualquer rejeição nesta faixa acaba sim sendo bem plausível para um movimento futuro bullish. Então, risco-retorno plausível e saudável. GTAI vejo sustentando muito bem esta faixa aqui. A gente teve um canal de baixa, perdeu o fundo, trouxe clímax no volume, atingiu uma perda sem continuidade, porrada para cima, formando fundo ascendente na área de suporte mais clara, o que pode ser, do ponto de vista do risco-retorno, também algo muito, muito interessante. 1,10 com stop abaixo de 0,90 para uma projeção de valorização de 5 vezes, acaba sendo um risco-retorno também muito bacana. Gema de inteligência artificial. Vale a pena você ficar de olho e estudar, avaliar. FET está corrigindo, muito próximo de ter a sua integração com a Gix e Ocean. A gente está vendo correção, é uma correção mais forte no semanal. Já está devendo uma correção tem bastante tempo, tá? FET, a Gix, Ocean estão devendo correções. Eu, pessoalmente, não entraria agora, principalmente diante dessa migração. Aguardaria a migração acontecer, novo token e tudo mais. Compraria, obviamente, se você tivesse interessado em ter mais tokens da união desses 3 projetos. No macro, eu vejo que é saudável, mas, para mim, sendo bem sincero, mesmo diante desta correção, eu acho que ele ainda está devendo uma correção um pouquinho maior, pelo menos para testar essas áreas de suporte e resistência aqui, ó. Vou puxar aqui para você, área de 0,80, 0,90, 1 dólar. Eu acho que ainda tem espaço para uma correção para esses níveis. Mas, é claro, isso não quer dizer que vai corrigir. Enquanto ele sustentar a faixa de 1,60, tudo muito saudável, pode ser até uma faixa de preço para quem quer comprar com ponto de vista de risco muito baixo e retorno em potencial muito elevado, pode ser uma boa opção. Mas eu, pessoalmente, aguardaria se eu estivesse investindo neste caso. Sandbox, porradinha de Sandbox para baixo. No entanto, ele está trazendo uma melhor oportunidade do que a gente viu anteriormente. Por quê? Seguimos dentro da faixa de Golden Pocket, que é a retração de Fibonacci 618,786. Muito longe do fundo do medo em abril. Volta à faixa de Round Bottom e mantém o seu ombro, cabeça, ombro. Então, para quem estava de olho aqui em 0,48, 0,42, 0,41 alto, está muito melhor. Não aconteceu absolutamente nada, não mudou nada, só melhorou do ponto de vista do risco para quem estava de olho em compras. Arbitron. Eu não gosto deste gráfico. Por quê? Porque ele não me mostra absolutamente nada. A gente teve topo, fundo ascendente, topão, depois perdeu, formou um fundo ascendente de novo. A gente deve formar um topo descendente aqui, quer ver? Maior probabilidade, formar um topo descendente, fundo ascendente, e aí sim tem uma definição. Então é um ativo que pode levar uma lateralização por mais tempo. Mas
Risco e retorno. Não, esse projeto é espetacular, eu quero comprar. Da semana passada para essa, você tem uma faixa de compra mil vezes melhor. Porque você ia comprar a 1,18, você está vendo ele a 0,98. Então, você tem aqui, ó. Quer colocar abaixo do fundo do medo, 13 de abril? Maravilha, você tem uma opção aqui com 15% de risco, potencial retorno, está em 146%. 9,4 para 1 de risco e retorno. De forma objetiva, independente se você vai investir, se você vai fazer trade, você tem um risco calculado aí. Então, acaba sendo um risco e retorno muito interessante. Mesmo que o mercado vá lateralizando e tal. Se ele sustentar este ponto, que é 0,85, olha, a movimentação de alta pode te beneficiar demais. E a gente está falando aí de 150% com 15%. Muita gente fica assim, caramba, só 150%, que é um absurdo, já é bastante dinheiro. Só que você tem que entender pelo risco e retorno. Quando você está investindo, você tem que sempre olhar pelo risco e retorno. E um risco deste tipo, de 15%, para um potencial retorno de 150%, pô, é 10 para 1, meu. É 10 de retorno para 1 que você está colocando em risco. É um risco-retorno de cair o queixo. Coloque isso na sua vida. Mas aí você tem que avaliar se o projeto faz sentido para você. Matic. Olha, Matic também, do ponto de vista do risco e retorno, pô, por isso que eu estou falando. Se você está vendo uma oportunidade, se você está vendo um bom projeto, você tem oportunidade clara. Vamos falar, pessoal que investe em Matic. Não, eu gosto de Matic, Matic vai subir, vai explodir, beleza. Tá muito melhor do que nas últimas semanas. Por quê? Porque você tem, do ponto de vista do risco, um ponto de saída muito melhor do que você tinha na semana passada. A gente está falando aí, sei lá, 15%, vamos diminuir aqui. 15% para um potencial pós-rompimento, se acontecer, ou de 347%. Ah não, vamos para o alvo primário. Pô, a gente está falando aí de quase 10 para 1. Aí aqui a gente já fala de 24 para 1. Então é isso que você tem que olhar. O projeto é bom. O gráfico está interessante? Risco e retorno faz sentido? Faz. No macro, já que o macro tende a subir, no macro você tem maior probabilidade de ganho financeiro. É assim que você lucra. Gala Games. Nada mudou, até está melhor. Testando aqui novamente, mais uma vez, pela 18ª vez, na verdade pela 1, 2, 3, 4, 5 semana, quinta semanas é bom, quinta semana que a gente tem um teste da linha de tendência de baixa, sustenta o fundo do medo. Meu amigo, minha amiga, o negócio é o seguinte, risco e retorno. Gala é um bom projeto, sim, quero comprar, sim, tem um round bottom, sim, tendo uma faixa de preço que me traz um risco versus retorno interessante? Também. E aí você pode avaliar compras. Olha só. Primeiro alvo, a gente tem aqui, topo, dá 8 para 1. Segundo alvo, já coloca 42 para 1. Se você entender que é um bom projeto, você tem aqui trade, você tem aqui investimento, como algo plausível. Padrão gráfico é explosivo? Round bottom, rompimento, teste, rejeição. Estamos em fase de rejeição e acumulação, sustentando esse suporte, que é o seu ponto de saída. Você tem o quê? Mega potencial para uma continuidade de alta, sustentando esse suporte. O caminho é sim de alta. H-bar, ele está um pouco estranho. Eu não gosto desse topo, deste wick, muito menos deste topo descendente. Bom projeto? É bom projeto, tá interessante, tudo mais. Tem um round bottom bem feio aqui. Eu não considero um round bottom porque ele tá horrível, tá? Sei lá, não vou considerar, tá? Vou desenhar, mas não vou considerar. Se bem que ele tá bonitinho, hein? Aí, dá pra gente ajustar. Tá bom, vamos considerar. Só que a gente teve o fundo do medo, tá aqui. Teve uma porrada para cima, rejeição e um topo descendente. Então aqui, seguinte, eu, pessoalmente,
compraria só depois deste topo, 0,12. Se ele voltasse, aí testasse, aí tudo bem. Eu compraria. Se eu estivesse inclinado a compras em H-Bar, eu compraria somente nesse caso. Aqui, e isso eu estou falando eu, mas quem quer correr risco, pode colocar o seu stop, não tem jeito, aqui. É um stop já mais longo, é um risco-retorno já mais espaçado. Deixa eu puxar isso aqui. É um risco-retorno mais espaçado, mas ainda assim, para quem gosta do projeto, você pode avaliar. 27 tá dando 4,3 para 1 de risco-retorno. Não é um dos melhores não. Avalia aí, vê se faz sentido para você, mas para mim não tá muito bacana não. Tenho que ser sincero com você, quando eu vejo algo bacana, quando eu vejo algo que não é tão bacana, para mim isso aqui não é tão bacana, com topo descendente. Eu aguardaria o rompimento 0,12. Ethereum. Luan, Ethereum. Muita gente me pediu Ethereum. Ethereum tá tranquilo. Olha só. Nem parece uma queda real. A gente pode até acabar vendo correções mais agressivas em Ethereum, tá? A gente sequer chegou em 38,2 da retração de Fibonacci de Ethereum. Então a gente pode acabar até vendo aqui, ó, 3,280. Para mim seria uma área de compra muito clara. Mas Ethereum vai depender muito do movimento do Bitcoin também. Então, Bitcoin mantendo o seu movimento saudável, Ethereum também vai ficar saudável, inclusive vendo este ponto aqui, ó, área de suporte e resistência, ó. Então, para mim tá super saudável Ethereum. Só que eu não compraria agora, tá? Eu não compraria agora. Eu esperaria para comprar depois do rompimento desse topinho aqui, ó, de 4.070 dólares. Aí sim eu compraria Ethereum e eu compraria da seguinte forma: topo, fundo ascendente, e aí sim poderia comprar. Porque aqui, para mim é uma área de no trading zone. Ou ele vem aqui, 3.280, e abre espaço para compra, ou não. E Render? Bom, Render eu analisei ontem, alguns me pediram Render, mas a gente não mudou o cenário de ontem, vejo que está muito saudável. Está sustentando essa linha de tendência de alta aqui. Semanal pode fechar no limite, mas ainda assim, para mim, tá muito, muito bom Render e a maior probabilidade é de continuidade de alta. Mesmo que venha para estas áreas, que eu acho que é mais improvável, não é impossível, eu vejo o Render nesta faixa como uma faixa de acumulação que pode levar sim a uma explosão. Fique atento, use esses alertas. Se você quer mais ativos, deixa aqui nos comentários. E é claro, aproveite, porque essa semana, galera, tá cheio de oportunidade. A gente tem que saber identificar. Tem oportunidade boa, tem ativos que não estão dando oportunidade, tem ativo que a gente tem que ficar de olho, tem ativo que a gente tem que ficar afastado. Mas fechamento semanal hoje e o decorrer da semana vai ser muito importante. E não tem o que fazer. A partir do momento que a gente romper essa área aqui, 72 mil dólares, adiós! Tudo vai para o espaço. Então, o momento de você acumular, de você comprar, é o agora. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, porque ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, com muitos lucros no bolso.